Tá aí já de volta no seu Conexão Jovem. Não sei se você perdeu o assunto, mas vem com a gente aqui nesse bloco, porque a gente ainda vai lidar com algumas questões. Eu já quero começar oferecendo a você um presente. Presente do programa Conexão, que é a revista Ensinos de Jesus. Essa revista vai te ajudar a entender como Jesus tratava as pessoas. E se você é daquele tipo de pessoa que critica as outras ou até mesmo só reclama, você vai perceber que Jesus tratava as pessoas de um jeito que ele gostaria de ser tratado. E basta receber esse material na sua casa, entrando no nosso blog. E claro, você não paga nem o frete, é presente, tá bom? Tem que aproveitar, né? É verdade. Agora, eu fiquei pensando aqui, nos bastidores, inclusive, que às vezes a gente está numa situação que a gente só estuda, não tem tempo para trabalhar, a gente gostaria de ganhar um dinheiro e parece que a vida não anda. Parece que, às vezes, o relacionamento não vai para frente. Como é que a gente faz para desenvolver isso daí? Mas, porque nem sempre o processo é rápido, né? Não, não é um processo rápido. Inclusive, você falou uma palavra-chave, processo. Processo envolve várias fases, envolve uma certa paciência da nossa parte e também uma vontade grande, porque nem sempre é fácil. Quando a gente pensa em melhora de autoestima, por exemplo, nós precisamos estar atentos a quais casos estamos falando. Existem pessoas que têm autoestima um pouco descompensada, ou muito inflada, ou muito baixa, mas que aquilo basta uma racionalização de pensamentos ou a prática daquelas dicas que a gente tinha falado, que, ok, vamos resolver e vamos tocar a vida assim. Existem outras pessoas que realmente, e aí é uma coisa séria para você prestar atenção, que elas desenvolvem até psicopatologias por conta da autoestima baixa. Por exemplo, existem pessoas que podem desenvolver depressão, ansiedade, até mesmo transtornos alimentares. Transtornos alimentares eu acho que até é um pouco mais fácil da gente visualizar, né? As meninas ali com corpo, os meninos com a vigorexia, enfim. Não é uma questão de gênero, mas só para exemplificar. E o que acontece? A gente precisa identificar em qual situação dessas eu estou atualmente. Se eu estou precisando de ajuda, realmente é uma ajuda psiquiátrica ou psicológica, eu preciso ir atrás para me ajudar e talvez aí leve um pouquinho mais de tempo. Se, por outro lado, eu estou numa situação que eu consigo perfeitamente me autoavaliar e tomar uma decisão por conta própria, aí eu diria que é um processo, igualmente processo, só que um pouco mais rápido. Que legal. Olha só, uma coisa importante que eu acho que tem a ver aqui é essa questão da determinação, de você entender que você está passando por um processo, a sua vida está passando, né, por mudanças e tem que ter paciência às vezes, né? Ainda mais quando a gente baseia a nossa autoestima, quem sabe em situações que nem tem a ver diretamente com o que a gente faz, né? São situações externas, até ó, a minha família não está dando certo no geral. Tem vezes que, é claro, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, tem vezes que não. Como vocês acham que a gente poderia realmente fazer assim, medir realmente se a gente está melhorando ou não está, com coisas reais que realmente não vão atrapalhar até a forma como a gente está entendendo nossa autoestima? A maneira como você se sente é um indicador importante, né? Então, se a vida está muito difícil, se está tudo muito complicado, né, você precisa se policiar e você precisa fazer alguma coisa. E o fazer é muito difícil, né? A gente mencionou assim a questão, por exemplo, do peso. Ai, nossa, é tão difícil fazer uma reeducação alimentar e tudo mais. Mas a gente precisa fazer um pouquinho de cada vez, né? Não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Mas a autoestima ela se sustenta muito no fazer, né? E a gente precisa correr atrás disso. Muito importante o que a Rebeca falou, porque em alguns casos a pessoa precisa de uma ajuda profissional, em alguns casos ela precisa de um medicamento. Esse medicamento não vai mudar a sua forma de pensar. Você não vai acordar no outro dia querendo fazer tudo, né? Não vai mudar a sua atitude. Vai amenizar esses sintomas ruins que as pessoas às vezes sentem, aquela angústia, aquela ansiedade. Mas essa é uma parte importante, mas aí a gente precisa, sabe aquele ditado, arregaçar as mangas e trabalhar para que a boa autoestima volte, né? Com a fala da Ana, eu me lembrei um pouquinho de uma... assim, nós precisamos cuidar para que a nossa autoestima não seja situacional. Ela precisa acontecer todos os dias, e aí eu falaria que nós precisamos parar com essa preguiça mental, que às vezes ela vem, acontece, para que nós entendamos que é um processo, como eu havia falado, e
e a gente realmente se dispõe a ir atrás disso. Daí foi o que você falou, né, Janina, de determinação, de querer, de tomar para mim a responsabilidade, de também cultivar dentro de mim um ambiente, uma forma de me sentir que eu goste, que eu me identifique e que eu apoie, de certa forma. Isso tem muito a ver com a nossa autorresponsabilidade. Existem algumas atitudes que eu possa utilizar para identificar que a minha autoestima está em uma situação complicada? Porque às vezes a gente quase não olha no espelho, quase não se cuida. Ou até o contrário, faz isso demais do que deveria para aqueles que são fisiculturistas, por exemplo. Que tipo de comportamento pode mostrar para a gente? Olha, você falou de uma coisa bem simples, mas que eu queria me ater. O espelho é um excelente indicador. Faça exercício. O que você sente quando você olha no espelho? Você fica tempo demais lá se olhando no espelho? Ou, quem sabe, você detesta se olhar no espelho? E é interessante porque, assim, se você tá fugindo dele, já é um indicador de que você não tá querendo se olhar, né? Então, Se não quer olhar no espelho, quem dirá olhar para dentro, né? Socorro, não quero nem saber o que é isso. Então, assim, gente, racionalização de pensamentos e autoavaliação o tempo todo, o tempo todo. Agora é importante que a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em autoestima é a questão da imagem. Eu não gosto de mim mesmo externamente. Mas essa questão da autoestima também pode ter a ver com o nosso interior, com a gente não estar feliz com quem somos, com não estarmos felizes com quem queremos chegar a ser e não conseguimos. Como vocês acham que a gente encontra esse equilíbrio? Porque a gente também tem que aprender a viver feliz com aquilo que a gente tem também, né? Assim, como a gente se motiva para mudar para alguma coisa melhor, mas ao mesmo tempo vive feliz com aquilo que a gente tem agora, que é realmente o que a gente pode aproveitar no hoje, né? No presente. É importante a gente tirar a utopia da vida perfeita da cabeça. Nós temos a nossa humanidade e logo vamos ter momentos ruins, legais, maravilhosos, de êxtase. E a gente precisa sempre administrar essa parte. Sempre, sempre, sempre. Porque é a partir dali que eu consigo ver como meus pensamentos, aonde que eles estão indo, como que eles estão me ajudando ou até mesmo me prejudicando. e as coisas externas, né? A nossa aparência é importante. Às vezes você faz um cabelo legal, coloca uma maquiagem, uma roupa nova, e isso interfere na maneira como você se sente. Mas e o que acontece depois? Quando você lava o rosto, coloca aquele pijama velho, você continua se sentindo bem? Porque as coisas externas ajudam, mas elas não consolidam a nossa autoestima. Ela sofre a influência do meio externo, mas ela é, sobretudo, um apreço, um valor íntimo e pessoal que eu atribuo a mim mesmo. E isso me leva a pensar que às vezes a gente não tem em nós mesmos tanto a motivação para continuar melhorando e a gente precisa buscar em algum lugar. Como é que a gente pode encontrar isso, talvez, com a questão espiritual ou até mesmo com a ajuda de um profissional da área? É importante isso, sabe? Porque a partir da autoavaliação que eu tenho, eu consigo ver a hora que eu preciso buscar ajuda. E como a gente falou nas dicas, essa questão de espiritualidade, inclusive, merece uma atenção muito especial, porque a espiritualidade, a religiosidade, o pertencer a um grupo dessa natureza é um grande apoio para a minha saúde emocional. Existem várias pesquisas que, inclusive, falam isso. Você pertencer a uma denominação religiosa, se envolver, se engajar, tem muito a ver e contribui muito para a sua saúde mental. Então, a gente precisa estar aberto também para essa possibilidade. E nós falamos a respeito da importância do pensar, né? Se a gente for em Filipenses 4:8 diz, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisto pensais, né? Então a gente precisa, nesse policiamento, a gente precisa estar atento àquilo que a gente vê na TV, àquilo que a gente lê, às músicas que a gente ouve, todas essas coisas influenciam de certa forma naquilo que a gente pensa e até mesmo na maneira como a gente se vê. Né? Então a gente não pode estar aí vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, né? Acho que trazendo até para a parte administrativa, peco por tender para este lado. Nós precisamos nos enxergar como administradores da nossa saúde mental e do nosso corpo e da nossa saúde, enfim, de qualquer âmbito. Mas aqui, trazendo para o tema da nossa conversa, o que está entrando, né? O que eu estou me permitindo passar, que tipo de pensamento que está predominando na minha mente, tudo isso tem muito a ver com a nossa administração. Então, fortalecer sempre isso. Tem uma autora que a gente gosta muito, que é Ellen White. Ela fala que os bons pensamentos não são naturais. A gente precisa lutar por eles. A gente precisa trabalhar para que a gente tenha esses pensamentos.
E uma luta que vale a pena, né? Uma luta que nos faz mais felizes. Agora, olha só, a gente tem sempre aqui um tempinho com o nosso pastor amigo ali para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Será que a Bíblia fala sobre autoestima? Vamos ver o que ele respondeu. Um abraço, meus amigos queridos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês, junto no Conexão Jovem, recebê-los aqui na minha casa e termos esse bate-papo aqui muito gostoso no final desse nosso programa. Nós falamos sobre autoestima hoje e todo mundo necessita de ser amado, de ser querido, todo mundo tem essa necessidade essencial de ser valorizado. Você pode mascarar isso ou você pode explicitar isso, dependendo do seu temperamento e a forma como você se relaciona com a vida. Mas quando nós nos sentimos desvalorizados, deslocados, quando nós não sentimos o valor daquilo que a gente faz sendo reconhecido pelas pessoas, principalmente pelas pessoas mais próximas que convivem com a gente no dia a dia, nossa tendência é externar essa insatisfação, essa infelicidade ou esse desgosto, né, conosco mesmo, de uma série de formas na vida, algumas vezes até agindo de maneira violenta contra nós mesmos ou contra as pessoas à nossa volta, ou então até de maneira sutil, não é? Quando a gente começa a ganhar peso, a emagrecer demais, quando a gente se relaciona com pessoas que não cooperam para a nossa felicidade, quando a gente vive um relacionamento de codependência com os outros, criando vínculos emocionais que nos tornam cativos, prisioneiros de alguém, em busca de uma autoestima, quando a gente cai no vício ou qualquer outra coisa que a gente pratica que de uma certa forma se torna um hábito autodestrutivo. Tudo isso por questão de autoestima. E a gente tem a tendência muito errada de medir o nosso valor. Os parâmetros que nós utilizamos para medir o nosso valor, ainda mais numa sociedade hoje tão conectada como é a nossa, eles são totalmente errados. Você mede seu valor por aquilo que você vê sendo exposto numa rede social, ou na televisão, ou nos filmes, aquilo que mostra o que é uma pessoa bem-sucedida. Então, muitas vezes, nós criamos receitas na nossa cabeça do que é um sucesso. Na minha infância, eu via meus pais, que viviam numa outra realidade do que a nossa hoje, seguiam uma cartilha de sucesso. O que era o sucesso? É você ter um bom emprego, você ter uma casa, você ter uma casa própria, óbvio, né? Um carro, e você conseguir pagar a faculdade do seu filho. Porque você conseguiu, pelo menos, manter uma vida estável e você preparou o caminho para a geração que vem depois. Então, isso era o segredo do sucesso. Quem não se encaixava nessa forma, de forma alguma conseguiria dizer que tinha tido uma vida útil aqui, não é? A nossa geração e as gerações que estão vindo agora encontram desafios muito maiores. O desafio não é simplesmente você ter alguma coisa, mas é você aparentar que você conseguiu encaixar a sua resolução pessoal dentro daquilo que as pessoas definem como sendo sucesso. Então, é você ser bonita, é você ter um corpo sarado, é você ter um bom diploma, é você, além de ter coisas, você ter possibilidade de ter contatos com outras culturas, você viajar, é você ter muitos amigos, é você ter relacionamentos maravilhosos e, além de tudo, é você ter que colocar tudo isso exposto numa vitrine para avaliação das pessoas. Então, se você não vive uma vida assim, se você não se encaixa nesse parâmetro, você tende a olhar a inutilidade da sua existência. E isso é completamente absurdo, isso é doentio, porque cada pessoa foi feita de um jeito. E aqui entra a parte espiritual que eu quero dizer para você aqui agora. Qual é o valor da tua vida? A tua vida vale exatamente a vida de Jesus. São valores equiparados, idênticos aos olhos de Deus. A nossa vida vale a vida do Filho dele. É por isso que o Filho dele se tornou homem e morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue. Porque para Deus não faz sentido a existência dele sem a nossa existência. A vida da divindade se equipara em valor à minha. Olha que absurdo, mas é esse o seu valor. Você vale a vida de Jesus. E ele demonstrou isso na cruz. O valor da sua vida é a cruz. Não é a rede social, não é as fotinhas do Instagram, são as fotinhas do Facebook, não é a vidinha plástica de cinema que você vê, não é uma vida totalmente descolada com pessoas que fazem do mundo o seu quintal, nada disso. O que vale é o que você foi feito para ser. Por isso é importante você descobrir o que Deus colocou como ideal na sua vida, como Deus te fez. E você é uma singularidade, você é único, porque você tem experiências, talentos, dons espirituais, você tem a visão de mundo, tudo aquilo que é único, só você recebeu e só você viveu isso. E quando você emprega tudo isso que você é para aquilo que Deus fez você ser, você não só encontra o seu valor, mas você encontra a sua realização na vida. Então a realização na sua vida não está em você seguir o script da moda do sucesso, mas em você se descobrir
e você entender o seu valor pela cruz de Jesus e você viver a vida que Deus fez para você viver, de acordo com aquilo que Ele colocou no seu coração e na sua experiência. Assim você vai encontrar o seu sentido, o seu valor e o significado para a sua vida, tá bom? Fica a dica aí. Um abraço para todos, até a próxima. Tá aí mais uma explicação, mais uma meditação ali do pastor Marcelo, e a gente pensa bastante, porque a Bíblia ela ensina a gente que a gente deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Ama o próximo como a si mesmo. Só que às vezes a gente se preocupa, se doa muito para o outro e não se preocupa com aquilo que está ali dentro, né? Como que a gente pode equilibrar essa questão? Esse equilíbrio é importante. Às vezes a gente confunde um pouco, se eu fizer tudo para mim, eu sou uma pessoa egoísta. Não, mas a gente também precisa ter a nossa dose de amor próprio, né? E uma questão que pode prejudicar a nossa autoestima é quando a gente faz tudo para o outro e se deixa sempre em último lugar, né? E a gente precisa validar esses nossos sentimentos, esses nossos gostos e também dar preferência para a gente, né? Para aquilo que a gente precisa, para aquilo que a gente busca. É interessante que existem pessoas que fazem até um ranking, né? Olha, Deus em primeiro lugar, a família em segundo, e a pessoa fica lá embaixo. E uma coisa, só antes de você falar, porque assim, as situações também podem influenciar nisso, né? Às vezes a minha mãe está doente. Quem vai primeiro, a minha mãe ou eu? Nossa, a minha mãe. Ou então é o aniversário dela. O que vai primeiro? É o dia dela, é um dia especial. Então, eu acho que as situações que acontecem, elas também ajudam a gente a equilibrar e a decidir. Porque esse ranking, eu acho que Deus acima de todas as coisas, ok. Aí, as demais, ele pode ser flexível, né? Ele pode ser maleável. Nossa, eu fui em 5 lugares com a minha família que eles quiseram, eles escolheram. Agora, eu vou escolher um lugar onde eu quero ir, passar os meus dias de férias, né? Isso é saudável. Eu acho que até tem a ver, né, com essa estrutura, é a gente se amar a nós mesmos para poder realmente amar o outro. Se a gente não tem primeiro isso, não tem também nada para oferecer, ou menos para oferecer, não é verdade? E quando fala amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é na mesma medida, né? Algumas pessoas se relacionam, você é tudo para mim. Não sei se deveria ser bem assim, né? Eu acho que não. Isso demonstra uma grande maturidade, né? Da gente avaliar esses pensamentos. O valor que o outro tem para mim, ele deve ser realmente um valor alto. Mas e eu nessa relação? Eu preciso ver o que eu estou dando para poder receber de volta também. E outra coisa importante também de se citar é empatia. Eu acho que isso também está presente nas pessoas que têm uma autoestima saudável. Eu consigo olhar para o outro. Não sou apenas eu aqui, eu consigo olhar para o outro sem esquecer de mim. Eu consigo me prejudicar, não. Eu consigo me proporcionar o bem e também proporcionar o bem ao outro. É a gente também, quem sabe, entender o nosso valor, né? Quando a gente vê a Bíblia e lê o que a Bíblia diz, a gente vê que Deus veio aqui, Jesus veio aqui no mundo, morreu por nós, e isso mostrou o valor que ele deu pra gente, né? O valor que a gente realmente tem. E até, né, Ellen White, que a gente estava comentando, ela fala que mesmo que só fosse a gente que estava aqui no mundo precisando de ajuda, Jesus teria vindo aqui morrer só por uma pessoa. Então, assim, realmente, se você está sentindo que você não tem valor suficiente, pensa outra vez, se coloca de joelhos e peça para Jesus te mostrar realmente o teu valor, porque sabe, ele veio aqui na terra, ele fez de tudo para mostrar que você tinha um valor que ninguém mais podia pagar que não fosse teu Criador. Então isso quer dizer também, e uma coisa que a gente tem que lembrar, não podemos, né, subestimar o valor que Deus deu pra gente. Quem somos nós para falar para Deus, não, você falou que eu valia, mas eu na verdade não tenho valor. E né? é importante lembrar que cada um tem a sua velocidade, não é? Então, olhar para redes sociais e perceber que o outro, aquele seu amigo já casou, já tem uma vida talvez próspera, não é o caminho, mas você poderia utilizar o tempo que você está usando a rede social para crescer pessoalmente e profissionalmente, né? Sem dúvida, buscando seus objetivos, buscando se aprimorar, né? Aquele emprego que você sonhou ainda não aconteceu, mas então estuda, batalha por isso, né? Que uma hora vai chegar. Autoestima não é o conformismo, né, em último lugar, porque às vezes as pessoas assim, olha, ok, então eu preciso me aceitar, autoaceitação, preciso me aceitar da forma que eu estou e quem quiser que agora aguente, né, isso é muito errado também e não tem nada a ver, ou seja, eu preciso
investir no meu desenvolvimento pessoal. E assim eu vou conseguir ser melhor, em primeiro lugar, para mim e depois para outras pessoas que estão ao meu redor. Excelente, Perfeito, Anina. meninas. A gente tem que terminar já o programa. Ah, Estamos não. aí, passou rápido, mas estamos muito gratos a vocês. Foi um programa muito bom. Alessandro também, obrigada. E menina. você que está aí do outro lado, eu espero que tenha aproveitado esse programa, que tenham ficado aí lições para a sua vida. Queremos que você seja feliz e, acima de todas as coisas, que você se conecte com Deus. Então aí fica a dica. Lembre-se do seu valor, o valor que Deus diz que você tem, o valor que vale a vida do teu Criador. A gente vai terminar o programa de hoje, mas fica o convite para a semana que vem, um novo Conexão Jovem aqui pela TV Novo Tempo. Até lá!